Bom, vamos lá então para a nossa proposta de atividade. Tá? A gente pretende utilizar aqui a metodologia Work Café. Tá? Toda essa metodologia, a história de como foi criada e como se aplica, enfim. Tem tudo disponível aqui no site, tá? theworkcafé.com. E aí a gente deixa o link aí depois para vocês também. Basicamente, o Work Café é uma metodologia de livre acesso para todas as pessoas, tá? Criada aí pela Juanita Brown e David Isaacs. Trata-se de um processo criativo que visa gerar e fomentar diálogos entre os indivíduos, a partir daí criando uma rede viva de diálogo colaborativo que acessa e aproveita a inteligência coletiva para responder questões de grande relevância para organizações e comunidade. Esse texto aqui também é lá do site. Essa é uma imagem lá do site, tá, do Work Café, é a imagem de capa, inclusive, e exemplifica muito bem essa metodologia. Tá? A ideia é criar um ambiente parecido com um momento de café mesmo, onde as pessoas estão ali reunidas e batem um papo informal. Tá? E muitas vezes é nesses momentos que a gente tem ideias, que a gente troca experiências com o colega, né, que a gente discute alguma coisa e inclusive chega a soluções de problemas nesses momentos. Tá? Então, é nesse sentido que o Work Café foi criado. Propiciar um momento de troca, de bate-papo, onde as pessoas dialogam a respeito de um tema. Tá? Podem ver aqui ó, que eles têm um cafezinho aqui em cima da mesa. Às vezes eles têm um petisquinho ali, um amendoim, alguma coisa. Enfim, se estivéssemos presencialmente aqui agora, a gente poderia estar fazendo isso, inclusive, né? A gente poderia estar todo mundo aí com um cafezinho, tomando um café e fazendo a nossa atividade aí em grupos. Tá? Basicamente como funciona. Uma pessoa do grupo, né, pode ver aqui, tem uma pessoa com a caneta, ela é o escriba, ela é o anfitrião do grupo. Aqui também, né, ó, uma pessoa ali que é a anfitriã, que ela está fazendo anotações de toda a discussão. Nessa metodologia, os participantes eles têm um sistema rotativo, ou seja, eles trocam de grupos, tá, em algumas rodadas, né, são feitas algumas rodadas onde os participantes vão trocando de grupos. Somente o anfitrião, tá? Ou seja, o escriba, a pessoa que está aqui redigindo o que está sendo discutido, é que permanece no grupo. Ou seja, a pessoa fixa, no caso, né, o anfitrião, ele sempre fica aqui no grupo, ele não sai. Tá? Os demais, eles são aí rotativos, eles vão para outros grupos. Ok? E aí fazem toda uma discussão. Toda vez que se troca de grupo, tá? Então, por exemplo, esse grupo aqui ficou em torno de 15 minutos debatendo. Depois de 15 minutos foi dado o comando para que eles trocassem de grupos. Então a escriba ela permanece aqui, né, a anfitriã, e os novos componentes do grupo que chegarem, ela vai fazer uma explicação ali do que foi discutido anteriormente. Então ela faz uma leitura de tudo aquilo que foi anotado sobre a discussão que o pessoal, né, que o grupo anterior fez. E a partir daí continua-se então uma nova discussão ou, né, a continuação da discussão, na verdade. Bom, esse método, na verdade, né, essa metodologia estimula o diálogo e a participação de todos. É um momento de conectar várias ideias, então todo mundo vai dar suas ideias, né, vai construir junto e o grande objetivo é conectar essas ideias, pegar um pouquinho da contribuição de cada um para montar um texto único ali, uma ideia principal, ou resolver um problema de repente. E propiciar um ambiente convidativo e diferente, né? Então a gente pode tirar o aluno da sala de aula, a gente pode levar ele para o refeitório ou para um outro ambiente que tenha espaços e ali reproduzir esse ambiente do café, inclusive levando um cafezinho ou de repente um suco, né, um amendoinzinho, alguma coisa, para os alunos fazerem a atividade. Então vamos à nossa proposta aqui, tá? Uma atividade de escrita colaborativa. Então, basicamente, a gente tem alguns passos aí, né? Então, o primeiro passo, fazer a divisão de grupos. Aí eu conto com a ajuda da Eleni e do Rafael para distribuírem os links aí. Eu acredito que 3 grupos é o suficiente, né? De repente 4, não sei a quantidade de pessoas. E aí vão ter links para que vocês sejam direcionados para esses grupos. Dentro do grupo, uma pessoa vai ser o anfitrião, ou seja, é a pessoa que vai ficar fixa naquele grupo. Ela não vai sair, ela é o escriba, a pessoa que vai estar ali redigindo o texto, tá? E a ideia nossa é que vocês construam uma narrativa, uma história a partir de uma imagem, tá? Essa primeira rodada, então vocês vão ficar aí em torno de 15 minutos dentro do grupo, tá? De 15 a 20 minutos dentro do grupo. Terceiro passo, tá?
No primeiro grupo que vocês estiverem, o escriba, ele tem um link onde ele vai acessar a atividade, tá? Ou o que é para fazer. Então, o grupo vai receber o link com todas as informações sobre a escrita e o escriba vai conduzir essa discussão, vai projetar o documento na tela e vai redigindo ali a história que o grupo vai criando, tá? Depois de 15, 20 minutos, então, é feita a troca de grupos. O anfitrião, só lembrando, ele permanece no grupo. Passo 5. Tá? Então, todo mundo trocou de grupo, a gente chega nesse passo 5. Os participantes, em seus novos grupos, serão acolhidos pelo anfitrião, que permaneceu no mesmo link. Tá? Então, o anfitrião vai contar a história que foi criada até aquele momento, e aí todo mundo continua a história a partir daquele ponto. Certo? O passo 6 é a mesma coisa, né? Todo mundo vai mudar de novo de grupo, e aí o escriba novamente, né, faz a leitura de tudo aquilo que foi preenchido pelo primeiro grupo, pelo segundo grupo, e nessa terceira rodada aqui, o pessoal continua escrevendo, né? Os grupos continuam escrevendo. E o passo 7 é onde a gente termina a atividade, todo mundo volta para o grupão, tá? A gente volta para um único grupo, onde a gente vai ler essas histórias que foram criadas e socializar ideias aí de como a gente pode utilizar isso na escola. Tá? Algumas questões que a gente vai responder ao final, né? Essa dinâmica, ela favorece o trabalho? Tá? Que foi proposto aqui, que no caso é a escrita colaborativa. Dá para fazer na escola? Dá para usar dentro da sala de aula ou em um outro espaço? Que outras alterações você faria na sua unidade escolar? Tá? E que outras ideias você gostaria de compartilhar com os colegas? Então, momento de trocar ideias aí ao final da atividade. Tá, mas vamos lá, como que funciona essa atividade então? Então, basicamente, todos os grupos vão receber uma imagem e escrever uma história a partir dessa imagem. Tá? Então, nos primeiros 15 minutos, que é a primeira rodada, tá? E aqui tem todas as orientações certinho para vocês lerem de novo quando estiverem no grupo. Na primeira rodada, a ideia é descrever os personagens, o espaço e o tempo. A imagem não vai ser essa, tá? Vai ser uma outra imagem. Os personagens são esses aqui mesmo, mas a imagem é diferente. Então, na primeira rodada, descreve personagens, espaço e tempo. Na segunda rodada, né? Ou seja, quando trocou o grupo, então o escriba lê a historinha, né, que foi criada num primeiro momento, que foi a descrição dos personagens, e aí vai ser inserido o conflito, né, o mistério ou a aventura que esses personagens eles vão enfrentar pela frente, tá? Então na segunda rodada é onde a gente começa ali o enredo, né, a criar toda a história mesmo a partir dos personagens descritos na primeira rodada. Por fim, na terceira rodada, é hora de pensar como que essa situação ela vai ter o seu desfecho, né? Como que ela se desenrola para que o personagem resolva o conflito. E como você vai fechar essa história. Tá? Se não conseguir chegar no final, não tem problema. O importante é deixar encaminhado esse desfecho da história. Tá? Então, agora com vocês, tá? Já passo aí pro Rafael, para a Eleni, para eles continuarem essa descrição, de repente dar uma explicada no que não ficou tão claro. Tá? Só lembrando aqui, o anfitrião, o escriba, precisa estimular a participação de todos e também participar. Tá? Pode contribuir sem problema nenhum com a história e com tudo aquilo que vai se desenrolando ali. Quando novos integrantes chegam ao seu grupo, conte a história até aquele momento e continuem a escrever. Utilize a próxima página para escrever a história e mãos à obra. Tá? Então aqui vocês vão poder escrever, continuando a história, para que seja lida ao final. Beleza? Espero que dê certo aí. A gente tem uma dificuldade por estar distante e ter que fazer via links, né? Via grupos. Mas é uma proposta, acho muito interessante para dentro da escola estar levando essa atividade também. Então um abraço para todo mundo.